Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês, teve um vídeo aí que estava circulando na internet, uma importante figura aí, que falou mais ou menos assim: a gente precisa ver o que a pessoa realmente precisa. Ela precisa de uma casa? Vai ter uma casa. Precisa de um carro? Vai ter um carro. Precisa de uma casa de praia? Vai ter uma casa de praia. Precisa de uma casa do campo? Vai ter. Agora, se o cara acumula uma fortuna e ele vai ter aqueles bilhões de reais guardado, depois vai deixar aquilo para quem? Para os seus herdeiros, um monte de parasita? Não pode deixar que isso aconteça. Ou seja, essa fala que trouxe muitos comentários aí e tal, ela está falando sobre o direito de herança, ok? Está falando ali sobre a sucessão, né, do patrimônio. Isso surpreende quem nunca leu, principalmente, o manifesto do Partido Comunista. Eu digo para vocês, uma das coisas mais importantes que você pode fazer hoje é arrumar. Você pode arrumar online, aí tem disponível. Arrume online o Manifesto do Partido Comunista para você ler, porque aquilo ali é como os americanos chamam de the footprint, ou seja, a impressão digital do que deseja-se fazer no mundo inteiro e aqui, obviamente, também. Quando a gente pega o final do segundo capítulo do manifesto, a gente começa a ler algumas coisas assim muito estranhas, né? Naquela época, Marx ele falava que a primeira fase do processo revolucionário seria o advento do proletariado como classe dominante, tá? Então olha que interessante, ascender a classe dominante e governar de cima para baixo. E aí ele continua dizendo que, atingindo esse ponto, o proletariado utilizaria toda a sua soberania para retirar pouco a pouco o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Ou seja, vai dizer Marx, isso significa o proletariado organizado como classe dominante, aumentando o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. E aí ele vai dizer, um pouco antes de elencar os famosos 10 passos de Marx para a implementação do socialismo, ele vai dizer o seguinte, que isso só vai poder ser realizado a princípio por meio de uma mudança despótica do direito de propriedade e das relações burguesas de produção. Isto é, diz ele, a aplicação de medidas que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que no desenrolar do movimento, segundo Marx, ultrapassariam a si mesmas e serão indispensáveis para transformar, diz Karl Marx, radicalmente todo o processo de produção. Ele diz que essas medidas seriam diferentes em cada país, tá? Porém, ele vai dizer que nos países mais avançados, aí ele vai elencar as 10 medidas. As seguintes medidas poderão ser geralmente colocadas em prática. Primeiro, diz Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista. Primeira medida para a implementação do socialismo nessa fase revolucionária: expropriação da propriedade latifundiária e o emprego da renda da terra em proveito do Estado. Você vê isso acontecer no mundo? Depois você me diz a resposta nos comentários. Segundo passo para a implementação do socialismo, segundo Karl Marx, imposto fortemente progressivo, ou imposto progressivo forte. Esses caras amam aumento de impostos, porque o aumento de imposto é um instrumento privilegiado, na ótica deles, para retirar, assim como eles falaram, pouco a pouco, o poderio econômico da burguesia, lê-se classe média, para esse pessoal burguesia classe média, retirar devagarinho o poder da classe média, enfraquecendo através de uma taxação progressiva e forte de impostos. Você vê isso acontecendo? Infelizmente, né, no Brasil a gente estava com redução de impostos, gerou uma cadeia positiva maravilhosa, né?
gerou aí redução do preço do combustível. Redução do preço do combustível reduziu o frete. Frete reduzindo, o preço dos produtos chegou mais barato na prateleira. Abençoou principalmente o brasileiro menos favorecido e assim por diante. Percebemos que, surpreendentemente, a grande causa da inflação alta no Brasil era a pesada carga tributária. É claro, sempre defendida pelo pessoal dessa agenda vermelha. Agora, o que mais nos surpreende é que, se o primeiro e o segundo ponto já são bem preocupantes, o terceiro ponto das 10 passos de Marx para implementar o socialismo é a abolição do direito de herança. Ou seja, quando você assiste um vídeo em que uma figura proeminente está falando que ele acha errado um cara deixar uma fortuna para os filhos, mesmo que isso tenha sido conquistado por meio do suor do seu próprio trabalho, ele não está falando sobre taxação de grandes fortunas, ele está falando sobre, na prática, a abolição do direito de herança. Aí todo mundo se surpreende. Só se surpreende quem não conhece o manifesto do Partido Comunista, que foi escrito há muito tempo. Aí você fala, caramba, Daniel, interessante isso. Não é interessante. Você conhecer esse manual, isso além de um manifesto, é um manual de como fazer o serviço. Se você conhece esse manual, você se prepara para o que está por vir, ok? Então, link aqui embaixo, você tem o próximo Clube de Leitura Daniel Lopes, a gente vai tratar profundamente desses assuntos para você proteger a sua mente. Nós temos aqui embaixo a promoção na livraria, Black Friday aí, uma coleção de 14 livros que eu separei a dedo para vocês, que estava custando quase R$1.000, está saindo por 400 e pouco, negócio inacreditável, só uma vez por ano tem essa ideia. E embaixo ainda tem o link para o nosso treinamento Manual de Sobrevivência 2023, onde eu trago para você tudo que você precisa saber e fazer para se preparar para o que está por vir. Muita gente entrando, aproveita aí para entrar também, ok? Então, primeiro, expropriar propriedade latifundiária, você vê isso? Segundo, imposto progressivo forte. Terceiro, abolição do direito de herança. 4, confisco da propriedade dos sediciosos e dos que são do exterior. Quinto, a quinta é maravilhosa, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com um monopólio exclusivo. É por isso que eles amam os bancos centrais. Tá? No livro Política, Ideologia e Conspirações, você vai ver, do Gary Allen, Larry Abraham, você vai ver que socialismo é coisa de bilionário, socialismo é coisa de banqueiro. Ok? Socialismo é coisa do grande capital financeiro internacional. Por isso, os bancos centrais são um instrumento privilegiado nas mãos deles. Depois, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. O que significa isso? A abolição da propriedade privada de veículos. Tá? Cada tópico desse dá um estudo maravilhoso. 7, multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. 8º, trabalho obrigatório para todos. 9º, combinação do trabalho agrícola e industrial. 10º, educação pública e gratuita. Vejam só, aqui está a agenda passo a passo do que está sendo feito no mundo hoje e aqui também. E não surpreende aquele que conhece esse programa a ser implementado. Esse programa está sendo implementado com cada vez mais velocidade e rapidez a cada dia que passa. Ok, pessoal? O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero ler o seu comentário. Você identifica esses 10 passos sendo implementados aí ao nosso redor? Me diz aí nos comentários. Links aqui embaixo para você vir estudar conosco no treinamento, Manual de Sobrevivência, vir adquirir os seus livros aí do Clube de Leitura 2023. Aproveite, promoção por tempo limitado. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!